Fala aí, meus caros, aqui é Bruno Cremonini, seja bem-vindo a mais um Plotbook, né? Como vocês já sabem, o nosso canal, nós temos diversas mídias, né? Nós estamos, claro, com o nosso carro-chefe, o podcast, né, nas quartas-feiras, aí que nós chamamos de Plotcast, né? O nosso podcast sobre filmes, séries, TV, animações e todas essas mídias, né? Mas também, como vocês já sabem, agora vocês já estão acompanhando aí, nós temos outros conteúdos também no nosso canal, para você ter vídeo todos os dias. E nós temos então conteúdo agora sobre jogos com o Jonas Santana, temos conteúdo também sobre séries, react de séries com a Cris Trajano. E nas segundas-feiras eu estou aqui com vocês para falar sobre livros. A literatura, gente, é muito interessante e ela embasa aí, ela dá base para muitos livros, para muitos filmes, para muitas séries, para muitos jogos, né? Então a gente está aí trocando uma ideia sobre literatura, sobre livros. E é claro, gente, de uma maneira descontraída, divertida, interessante, para que você possa ler aí e mergulhar nesse mundo da literatura, né? Então eu estou aqui com vocês hoje, convidando vocês a tá aqui comigo, né? Tá aqui ouvindo, vendo, assistindo aqui. Hoje, o episódio de hoje tá sensacional. Gente, desculpa aí a demora, era para ter postado o vídeo um pouco mais cedo, mas a gente teve alguns imprevistos e a gente tá trabalhando nisso. Então, tô postando aqui agora para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, chegando de enrolação aí, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Plotbook. E hoje, o que eu trouxe para vocês, gente? Vocês não imaginam o que eu trouxe para vocês hoje. Olha só. Eu trouxe pra vocês, vou fazer suspense, tô escondendo ele aqui. Eu trouxe pra vocês hoje este livro. Eu trouxe pra vocês The Raven, né? O Corvo de Edgar Allan Poe, né? Quem aí é fã do Poe, quem aí conhece Edgar Allan Poe, né? Sabe muito bem que ele é o mestre do terror, é um mestre do romantismo. Trazendo aí, né? Quando a gente fala romantismo, a gente tá falando da escola literária, né? Dele. E não tem, às vezes não tem nada muito a ver com romântico, né? Mas é romantismo, né? A escola literária que ele traz. E é muito interessante aí, porque as pessoas às vezes confundem essa questão de romântico com romantismo, mas não tem nada a ver. Mas enfim, nós estamos trazendo aí o livro. Gente, essa edição, olha que coisa mais linda essa edição do livro. É impressionante, lógico, né? Lógico, ninguém mais, ninguém menos do que a Darkside para trazer essa obra de arte pra gente, né? Essa capa aqui que vocês estão vendo, ó, é a primeira capa, né? A primeira capa que foi lançada, né? Que foi produzida para o poema O Corvo, né? Lembrando, gente, para quem não conhece, né? Para quem conhece, já sabe aí, já tá nos acompanhando, né? Já sabe aqui, já deve conhecer bastante de literatura, né? Mas para quem não conhece, O Corvo é a obra-prima do nosso querido Edgar Allan Poe, né? O Corvo é uma obra-prima, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do poema. Vou falar um pouquinho mais sobre essa edição para vocês. Essa edição, ela acabou de sair, gente, acabou de sair, né? E é lógico que eu já fui correndo comprar para trazer para vocês. Já fui correndo para comprar. Essa é uma edição comemorativa e limitada, limited edition, né? Edição limitada, e eu fui correndo para comprar aqui para trazer aqui para o canal para vocês, pra gente poder conversar sobre essa edição incrível. Incrível, gente. Eu já devorei, já tô lendo de novo. Uma edição incrível que eles estão trazendo, a Darkside tá trazendo pra gente essa edição comemorativa. E olha essa capa é impressionante, gente. Essa capa é a primeira capa produzida para o poema do Corvo. Deixa eu até colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu... Eu acho aqui porque eu esqueci aqui de fazer essa anotação. Mas olha só, essa capa que vocês estão vendo aqui, gente, ela é uma capa da primeira edição desse poema. Então essa capa, consegui achar aqui, gente, pra vocês. Então essa capa, então ela foi feita por Dora Wheeler, tá vendo? Em sua emblemática capa, na qual um anjo segura uma vela e uma chave, né? Então aqui, ó, quase 40 anos após a primeira publicação do poema, a Harper and Brothers idealizou uma edição de O Corvo com ilustração de Gustave Doré e a arte de Dora Wheeler,
em sua emblemática capa, na qual um anjo segura uma vela e uma chave, né? Então essa capa aqui foi feita por Dora Wheeler 40 anos depois da primeira edição de O Corvo, né? E também temos aí ilustrações sobre o Corvo feita por Gustave Doré, que inclusive, aí vem mais uma informação sobre esse livro, estão aqui, gente, as imagens, as pinturas neste livro, tá? Então você, além de ter o Corvo, né, você tem aqui o poema original, o Corvo, você tem as pinturas, as gravuras de Gustave Doré, né, que era um artista gigantesco aí desse século, né, do século XIX. E o livro, o Corvo, né, na verdade o poema do Edgar Allan Poe, o Corvo, ele foi escrito e lançado pela primeira vez em 1845, né? Então é um poema aí do século XIX, Edgar Allan Poe é do século XIX, e esse poema é de 1845, tá? E essa edição aqui que vocês estão vendo na minha mão, ela é uma edição comemorativa dos 140 anos do poema original de Edgar Allan Poe, né? E ela foi lançada, essa edição, como eu falei para vocês, essa edição comemorativa ela foi lançada com as ilustrações de Gustave Doré, né, gente? Então, assim, são ilustrações tão maravilhosas, tão lindas e tão macabras quanto o próprio poema, tá? Porque como a gente vai falar um pouquinho do que se trata, tá, aqui, mas só terminando do que se trata o poema, né? Mas só terminando aqui para vocês, né, sobre a edição, sobre o livro, esse livro ele traz, então, uma introdução, notas e tradução inédita da Márcia Heloísa, tá? Que ela é doutora em letras pela UFF e ela tem uma extensa bagagem como docente e tradução literária, tá? Em tradução literária. Então, já é um diferencial dessa edição comemorativa. Gente, eu estou muito feliz de ter conseguido adquirir essa edição, hein? Corre nas livrarias aí, viu? Esse daqui tem, eu acho que tem na maioria das livrarias, tem na internet também. Corre nas livrarias, gente, sai correndo atrás, porque é uma edição limitada e eu tô muito feliz por ter saído correndo e conseguido comprar ela para vocês, tá? Eu fui no meio do meu serviço, eu tive que dar uma pausa, né? No intervalo que eu tive, eu fui em menos de uma hora, eu adquiri para conseguir trazer para vocês nessa segunda-feira. Então, a gente tem aí isso daí, tá? Essa diferencial, porque tem as imagens do Gustave Doré, as ilustrações de Gustave Doré, né, sobre o Corvo, sobre cada parte do poema, gente, é incrível. Você imerge, eu estava lendo e olhando as ilustrações, falando sinceramente, a experiência é completamente diferente. A experiência é completamente diferente, porque eu estava lendo e tem o trecho do poema e do lado você vê a ilustração. E aí a imersão é totalmente diferente. Porque quando eu li o poema e via a ilustração do Gustave Doré, eu ficava imerso nesse poema, gente. Era uma imersão completamente diferente, né? Então, assim, é uma experiência, é outra experiência, tá? É completamente diferente você conseguir fazer essa leitura olhando essas ilustrações, tá? Eu tava que nem a criança, sabe? Quando a criança lê um livro, uma história, e vê o desenho e fica lá viajando no desenho, é essa experiência que você tem, tá, gente? Inclusive, eu até sonhei com o Corvo, de tanto que eu fiquei imerso ali antes de dormir lendo o livro. E assim, é impressionante, tá? Então, o texto aqui também nesse livro você vai encontrar o texto original do Edgar Allan Poe. Lembrando que esse é o texto da literatura mais famoso da literatura norte-americana, tá? Edgar Allan Poe era americano e esse é o texto mais famoso e mais traduzido da literatura americana, tá? Então você vai encontrar aqui nesse livro, o texto original do Poe em inglês, gente, porque a sonoridade é outra história, tá? Esse texto, esse poema, ele não é um poema apenas, ele não é apenas o que está escrito, que é interessante, mas ele tem uma métrica muito, muito, muito bonita. Ele tem uma sonoridade muito bonita. Quando você lê ele no idioma original, dá vontade de você ler ritmado, entendeu? Dá vontade de você ler em voz alta e ritmado, porque ele tem um ritmo. E essa é a obra, essa é a beleza desse poema, tá? Além do próprio texto, ele tem uma beleza estética, né? E de palavras, escolha de rimas, né? E que evocam certos sentimentos
que é muito interessante, tá? Então aqui a gente tem o texto original, tá? Nesse livro. A gente tem as consagradas traduções de Machado de Assis e Fernando Pessoa. Olha os nomes, gente. Pelos nomes aí, né? Pelo calibre desses escritores, né? Desses autores, você já pode saber o nível do texto do Corvo, né? Porque para pessoas assim, né, tão consagradas, fazerem a tradução desse poema é impressionante, tá? E é interessante que nesse livro você vai ver o texto original e você vai ver 3 traduções. Você vai ver a tradução do Machado, a tradução do Fernando Pessoa e a tradução da Márcia Heloísa, né? Então, assim, eu acho interessante que todas as traduções, as 3 traduções, estão muito, né, bem feitas, muito bonitas, mas eu percebo uma diferença. Eu percebi que a Márcia Heloísa, ela parece manter assim, uma proximidade do texto original, né, no sentido de tradução. Ao mesmo tempo, em alguns pontos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ver a tradução do Machado de Assis, que eu achei que talvez o Machado de Assis tenha alterado um pouco, bastante, na verdade, o texto, para fazer de uma maneira que da escrita, da estilística dele, né? E que eu acho que, assim, parece que o Corvo tem o Corvo do Edgar Allan Poe e o Corvo do Machado de Assis. São coisas meio diferentes. Ele muda algumas coisas, apesar de alguns momentos ele ser um pouco literal. Ele não respeita a musicalidade e a métrica em todos os momentos. Então, essa é uma perspectiva minha, tá? Assim, que eu percebi ao ler. E o Fernando Pessoa, ele já traz a musicalidade, ele já respeita um pouco mais a métrica, excluindo até, inclusive, algumas palavras, que nem o nome da mulher, que é Lenor, né? Ele exclui do texto, né, para fazer uma outra sonoridade, um outro ritmo, não perdendo a sustentação do texto. Mas as 3 traduções, gente, estão impressionantes, incríveis. Eu não sou ninguém para julgar qual é a melhor, qual é a pior, mas eu gostei das 3 traduções. É lógico que o texto original é uma outra história, né? Quem tem a oportunidade de ler, leia o texto original, tá? Mas, realmente, as traduções estão muito boas, tá? E aí, a gente tem uma outra seção desse livro, que é uma parte diferente aí, tá? Eu vou até mostrar para vocês a parte da tradução, que é interessante, tá? Rapidamente, para vocês verem. Olha só isso daqui, gente. O texto, aqui, é claro que isso aqui é uma seção do livro, tá? Você vai ver o texto original do Edgar Allan Poe. Aqui, ó, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui você tem o texto original, tá vendo? De Edgar Allan Poe em inglês, né? Aí você vai ter as traduções, como eu falei para você. Aqui você tem a tradução da Márcia Heloísa, né? Ela fez essa tradução em 2024, bem recente aí então, né? De agora, né? Para essa edição comemorativa, né? E você tem aqui, em seguida, vai ter, numa seção do livro, vai ter as traduções e as ilustrações do Gustave Doré. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Tem aqui o trecho e do lado a ilustração do Gustave Doré referente a essa passagem do poema. Olha isso, tá? E aí você vai ter cada trecho, cada estrofe, né? Você vai ter uma ilustração referente. Eu não vou mostrar tudo, tá, gente? Para não ser um spoiler para vocês. Espero que vocês possam adquirir isso daí, mas é muito lindo, gente. É uma imersão completamente diferente no livro, né, no texto, e é impressionante a obra de arte que isso é, tá? Aqui a gente tem, ó, a tradução, depois dessa parte que tem as gravuras. Ah, esqueci de comentar também, ó. Interessante. Nessa parte que tem as gravuras, né, e tem aqui o trecho, né, o trecho e a gravura, embaixo tem essa é a tradução da Márcia Heloísa, e embaixo a gente tem as traduções, o original do Poe, a gente tem a tradução do Machado de Assis e do Fernando Pessoa logo embaixo, tá? A gente tem todas as traduções junto com esses trechos. E aí, gente, a gente tem depois, logo em seguida, a tradução do Machado de Assis, tá?
E a gente vai ter também a tradução do Fernando Pessoa. Aqui, ó. A tradução do Fernando Pessoa. Certo? Então você vai poder ter acesso a todas as traduções, tá? Que é muito legal isso, muito interessante. Você pode comparar, você pode ler o original, você pode ler aquela parte que tem as ilustrações. Gente, esse livro é uma imersão, tá? Esse livro é uma imersão, ele é completamente diferente de tudo que a gente já viu. Claro, sim, né? Desse ramo. Então, olha só que interessante, gente. E ele também inclui uma seção, além de tudo isso, uma seção epistolar, né, com cartas do autor inéditas no Brasil. Então, assim, nunca houve, né, nenhuma edição com cartas do próprio Edgar Allan Poe, que ele se correspondia com outros autores, com outras pessoas, até críticos literários e tudo. E aí são inéditas aqui no Brasil, tá? E aí essas foram cuidadosamente selecionadas para essa edição, tá certo? Então é muito interessante, gente. Você vai poder ler aqui as cartas, manuscritos, né, do próprio Edgar Allan Poe. E vai trazer também aqui esse texto falando sobre o ano que Edgar Allan Poe escreveu esse texto, no contexto histórico, né, que ele escreveu o Corvo. Gente, é impressionante. Se eu contar tudo aqui para vocês, o vídeo vai ter 4 horas e não é objetivo, né? Mas vocês já viram, né, como esse livro é lindo, é maravilhoso e traz toda essa experiência. Isso aqui não é uma leitura, gente. Isso aqui é uma experiência, assim, completamente diferente. Isso é realmente uma experiência, uma imersão, tá? Não tem outra palavra para descrever, tá? E aí, falando um pouquinho do que é o Corvo, né? Para quem não conhece o poema, o Corvo, ele é o poema mais celebrado da literatura norte-americana, né? E ele se trata de um homem que aparentemente acabara de perder a sua esposa. Ali no poema não está descrito, né? Não está muito claro se é esposa, se é namorada, se é ficante, o que é? Acho que não tinha muito essa de ficante, né, na época. Mas assim, o que é a mulher, né? Mas é uma mulher que ele amava, a amada dele, né? E ele traz isso daí de modo que ele acaba de perder essa sua amada, e aí ele pega e se senta sobre uma poltrona em sua casa e começa a ler alguns livros, algumas histórias, para que ele se esqueça desse fato, né? Para que ele consiga lidar um pouco melhor com o luto, né? Então, a gente tem isso daí no momento, né, no início do texto, e ele está ali lendo esses livros para que ele consiga passar um pouco tempo tentando esquecer a sua amada, mas, claro que de maneira ineficaz, né? Porque ele, na tentativa de esquecê-la, ele jamais consegue, né? Então isso é muito interessante. E aí, depois, então, basicamente sobre essa questão do luto, né? E aí ele tá ali refletindo, lendo e tudo mais, e aí ele ouve uma batida na porta dele. Ele acha que tem alguém batendo a porta dele, ele acha que tem algum visitante, e é à meia-noite, né? Então é muito interessante porque é à meia-noite, isso é uma coisa bastante interessante que o Edgar Allan Poe usa muito esse horário nos textos dele, tá? Lembrando que Edgar Allan Poe, gente, ele escreveu muitos, mas muitas obras, muitos poemas, muito famosos. Eu posso trazer outros para vocês. Deixa aqui nos comentários se você quer ver mais Edgar Allan Poe, né, nesse canal, hein? Veja nesse quadro, tá? Do Plot Book. Se você quer ver mais Edgar Allan Poe, se você quiser ver mais obras de Edgar Allan Poe, comenta aí pra gente. A gente vai ficar feliz de saber. E comenta também se você ficou com vontade de ler essa edição aqui. Põe aí nos comentários. E aí, gente, é o seguinte, Edgar Allan Poe, então, ele traz isso, e aí ele coloca que à meia-noite alguém bate a porta, né, aparentemente bate a porta, ele ouve, né, e aí ele vai e ele acha que é algum visitante, ele acha que alguém tá vindo visitar ele, e aí só que ao mesmo tempo, né, ele abre a porta, e o que ele encontra? Ele encontra nada mais do que a própria noite, né, porque ele abre a porta, não tem ninguém, ele não vê ninguém à porta, né, então ele fica ali matutando, né? Nossa, mas quem será, né? O que será que bateu a minha porta? E aí ele começa a imaginar, como ele tá com essa questão do luto em sua mente, ele começa a imaginar que é um fantasma, talvez, alguma coisa, um fantasma, né? Da própria Lenore, que é a amada dele, que se chama Lenore, né?
na tradução do Machado de Assis tá como Lenora, eu acho, né? Tá como Lenora, mas é Lenor, né? O nome original. E aí ele traz isso, né? Ele vai e acha que é a Lenora, que é a Lenor, né? Batendo a porta dele, né? E aí ele começa até a pensar nessa questão dos anjos, né? Que essa que os anjos levaram e não sei o quê. E aí ele acha que é um fantasma, ele acha que é o espírito da Lenor que tá batendo a porta, né? E aí, mas aí, ok, ele pega, retorna ali, né? E aí quando ele vê, algo bate a janela, ele percebe que está na janela, na verdade, não na porta, né? E quando a janela se abre, entra, né, ali todo triunfante, um corvo, né, um corvo negro. Ele é todo, né, o corvo, como vocês conhecem, um animal todo negro, assim. E é muito interessante, gente, essa simbologia, porque é considerada uma ave agoreira, né? Uma ave aí que traz maus augúrios, né? Mas assim, isso é claro, isso é apenas uma lenda, porque o corvo, ele tornou-se esse símbolo, né, de ave agoreira, depois que houve uma cristianização, mas na mitologia grega, né, antiga, helênica, né, grega, o que acontece? Os corvos, eles tinham vários significados, inclusive o significado do conhecimento, da sabedoria. Então ele tinha esse significado, de sabedoria, de conhecimento, até de altivez, né? Se eu não me engano, é referente ao deus Apolo, né? Alguma coisa assim. E aí o que acontece? O corvo, só que depois ele foi ganhando outros significados e em várias culturas ele tornou-se, né, a ter o significado de ave agoreira, né? E aí, tendo esse significado, né, o Edgar Allan Poe brinca com isso, e no século XIX, gente, que é aí, né, nessa época em que viveu Edgar Allan Poe, estava muito na moda a mitologia grega, né? Então, assim, as pessoas utilizavam estátuas da mitologia grega em suas casas e tudo mais para adornar, né? E a literatura também, né, utilizava-se muito da mitologia grega, e o Edgar Allan Poe provavelmente conhecia muito sobre a mitologia grega, né? Então ele coloca esses elementos no texto. E aí ele coloca, né, na sala ali desse rapaz que está sofrendo ali pela perda da sua amada, tem né, no alto da sua porta ali, acima do batente da porta ali, né, tem uma estátua de Palas Atena, né? Atena, então, é essa deusa também, né, que representa o conhecimento, a cabeça, a mentalidade, né? Tem só o busto de Atena, né? Só a parte até aqui, né, do rosto, da cabeça, né, de Atena, o busto de Atena ali sobre a porta, né? E o corvo entra, né, sobre a porta do quarto dele. E aí o corvo entra e pousa em cima, né, da cabeça de Atena, tá? De Palas Atena, né? Então, assim, já colocou o corvo como um ser ali superior, vamos dizer assim. Ele visualiza o corvo como um ser superior a quem poderia ter algumas respostas, quem sabe, de maneira assim, ele visualiza o corvo. Primeiro só apenas um corvo, mas depois ele tem umas ideias de talvez atribuir um misticismo a esse corvo, né? Então é bastante interessante esse ponto. Então ele atribui, é bastante interessante, então ele atribui essas características meio místicas ao corvo, né? E aí quando ele olha aquele corvo ali em cima, né? Ele começa, num ato de desespero, vendo o corvo como uma possibilidade mística, talvez, ou algo do tipo, ele começa a fazer perguntas para o corvo, angustiado pela perda da sua esposa, né? Se ele teria alguma resposta, né? Se um dia ele poderia rever essa esposa, né? Se um dia ele poderia rever a Lenor, né? E aí, todas as perguntas, né? Quando ele pergunta o nome do corvo, aí que tá a pegada, gente. O corvo responde. Sim, o corvo fala. Não é o Louro José, não é o Xaropinho, não é nada disso. Mas o corvo fala, tá? Nessa história. Porque, gente, muita gente até na época, alguns críticos literários criticaram o Edgar Allan Poe porque essa característica era até meio jocosa, meio cômica, né? Porque o corvo falava, mas ele não deu bola para isso e manteve o significado aí do que ele queria colocar, né? E aí o corvo, ele começa a perguntar, e ele pergunta primeiro o nome do corvo, e a única coisa que o corvo fala é nevermore, em inglês, né? Nevermore. E em português é nunca mais.
né? Então ele fala nunca mais. E aí ele começa, né, atribuiu esse nome ao corvo, achando que esse era o nome do corvo. Lembrando, gente, que o corvo fala nessa história, e vocês sabem, tem algumas aves que falam, né? Tipo papagaios e tal, repetem algumas coisas, né? Então não é tão fora da verossimilhança assim. E aí o corvo fala nevermore. Só repete essa palavra, nunca mais, né? E aí ele começa a questionar, vendo o que o corvo fala, e meio espantado, né, até com isso, ele começa a atribuir ainda mais a uma espiritualidade ao corvo, não sabendo se o corvo era um espírito, um demônio, ou algo enviado dos céus ou de algum lugar para dar respostas para esse luto que ele estava vivenciando, né? E aí, tudo que ele pergunta pro corvo, né? O corvo responde nunca mais. Então, até uma passagem muito interessante do poema, que ele pergunta algo do tipo de quando ele poderá ver a Lenora de novo, a Lenor novamente, né? Quando ele poderá ter o contato com ela novamente, e o corvo responde nunca mais, né? Então, torna-se até muito angustiante para ele, porque toda resposta é nunca mais, né? Então, assim, traz um significado que o Edgar Allan Poe explorava, gente, e acho que como ninguém, melhor do que qualquer um, Edgar Allan Poe explorava a morte de maneira muito, muito, muito profunda, né? Era até filosófica a questão da maneira que Edgar Allan Poe explorava a morte em seus contos, tá? Inclusive, Edgar Allan Poe, se você pegar a história dele, é muito interessante, que tem a mãe dele morreu muito jovem, me esqueci agora. Mas a mãe dele morreu muito jovem, de tuberculose, né? Memória. Morreu muito jovem de tuberculose. Ele também morreu em circunstâncias muito, né? Não sabemos direito, né, a causa da morte dele, como ele morreu. Muitas coisas são atribuídas, então é muito obscura a causa da morte de Edgar Allan Poe. Então a morte cercou ele de vários pontos na vida. Ele também teve uma esposa que morreu também muito jovem. Então, assim, a morte cercava Edgar Allan Poe, e ele tinha essa característica aí de trabalhar isso nos seus poemas, tá? Agora eu não lembro, gente, se a mãe dele morreu de tuberculose mesmo, ou se foi a esposa dele. Coloca aí nos comentários pra mim, faz uma pesquisa rápida, coloca nos comentários pra mim se eu estou enganado ou se eu estou correto. E aí, gente, então, ele, continuando aí a nossa conversa, né, o Edgar Allan Poe, ele traz essa perspectiva de morte em todos os seus poemas. Então, quando o Corvo responde nunca mais para todas as suas perguntas, traz essa angústia, né, de saber que nunca mais mesmo, né, uma vez morto, nunca mais, né, nunca mais se vê, nunca mais se tem contato, né, então, assim, traz essa angústia. Então, e assim, essa angústia, ela é passada para o leitor de maneira que toda hora o Corvo responde nunca mais, e tem uma sonoridade e uma repetição que nos traz um sentimento, muitas vezes, de angústia na hora da leitura. Então a gente consegue ter uma imersão e ver ali, da perspectiva do personagem, o que é um trabalho magnífico, fantástico, de métrica, de poema, de tudo isso, tá? Então é muito interessante. E aí, é uma verdadeira obra de arte, gente. O Poe realmente trouxe isso de maneira... E ele fala da estilística desse poema. Tem uma outra edição, chama Medo Clássico, da Dark Side também, que tem ali a filosofia poética de Poe. Então ele explica que não é só uma inspiração, escrever não é apenas uma inspiração, mas sim um trabalho artístico, mas não só artístico, mas também de construção, de métrica, de lógica, e tem várias coisas envolvidas, então é muito interessante, tá? Quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada nisso aí. Então, gente, trazendo isso pra vocês, tá? Aí ele pega e começa a perguntar Nevermore, e eu perguntar pro Corvo, o Corvo só responde Nevermore, Nevermore, Nevermore. E o poema termina com o rapaz estirado lá no chão, né, sem respostas, né, e completamente ali, indignado não, mas completamente enredado, né, desse sentimento de angústia. Ele se encontra no final estirado no chão ali, sem respostas, né? Então, assim, é muito interessante, gente. Eu não vou contar tudo também para vocês darem uma lida, mas é muito interessante a gente entender esse poema, né, trazendo isso, perceber a obra de arte que ele é, a maneira que ele é escrito e o quanto a gente pode ter uma imersão nesse poema,
de modo que ele é muito forte, tá? Ele é uma obra muito bem escrita. E aí a gente tem isso daí, nessa edição maravilhosa que eu mostrei para vocês, tá? E é isso por hoje, tá? Então, inclusive só um comentário breve, gente, para finalizar. Quem gosta de Edgar Allan Poe, existe uma série na Netflix que chama A Queda da Casa de Usher, título que é o mesmo título de um dos contos do Edgar Allan Poe. E essa série é maravilhosa, gente, é incrível, é impressionante, uma das minhas séries favoritas. Eu sou de suspeito, né, porque eu gosto muito de Edgar Allan Poe, então, mas a série é maravilhosa e ela traz ela traz o Corvo como uma linha ali de ligação, né, um elo entre várias histórias. Cada episódio se baseia em um conto do Edgar Allan Poe, né? Cada episódio da série se baseia em um conto do Edgar Allan Poe e existem outros elementos de outros contos que aparecem ali em cada episódio. Então existe o tema central do episódio, tá? Que de cada episódio é o tema de um conto de Edgar Allan Poe, e existem outros elementos de outros contos que envolvem ali na trama, e é uma trama só, né, tendo o Usher como, né, personagem principal ali, é uma trama só, tá? Só que assim, como se pegasse os poemas do Edgar Allan Poe e juntasse numa trama só, os poemas não, né, mas os contos de Edgar Allan Poe juntasse numa trama só, aí tivesse vários elementos ali e tivesse uma história com começo, meio e fim, juntando todos eles. Então é muito interessante, não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é uma obra de arte também, gente, é maravilhoso, assistam, tá na Netflix, A Queda da Casa de Usher, e é isso, tá certo? E aí vocês vão ver, e aí o Corvo é um personagem central ali da história, nossa, é impressionante, que representa algo muito, muito interessante, mas aí fica para vocês assistirem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não deixa de deixar o seu comentário, né? Deixe seu comentário aqui para eu saber se você gostou, se você já leu o Corvo, se você não leu, se você já viu essa edição que eu falei, se você já viu outras edições, se você tinha compreendido esse poema corretamente ou se você imaginou uma outra coisa. Comenta aí o que você quiser, gente. Comentário ajuda pra caramba, tá? Compartilha esse livro. Compartilha esse vídeo para todo mundo que gosta de Edgar Allan Poe, de literatura, de tudo isso, né? Do terror em geral. Quem já assistiu A Queda da Casa de Usher também comenta aqui. E é isso, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui e até logo. Goodbye.